vamos lá. Eu passei um material para vocês, não sei se vocês viram, tá? Eu disponibilizei lá no Telegram para vocês aqui, tá? Até para, como a gente tem pouco tempo, para eu não ficar, obviamente, demorando tanto, ficar trocando e tal, eu já vou acompanhar aqui pelo celular e vamos colocando isso aqui. Então, assim, ó, qual que é a ideia? Tá? A ideia, nesse primeiro momento, é a gente trabalhar com o quê? Eu vou colocar aqui no cantinho, só para quem anota, faz aberto, tá? A ideia aqui é o seguinte, vamos ver a questão da CAPES. O que é a CAPES, então? Tá? A CAPES nós vamos trabalhar aqui, deixa eu ver, acho que eu coloquei linhas de ação e fomento. Então, assim, ó, qual que é a ideia? Tá? A ideia é que, quando a gente vai trabalhar com a CAPES, ela tem uma série de linhas de ação. Então, por exemplo, ela trabalha com a avaliação da pós-graduação, ela trabalha com a divulgação da produção científica através de periódicos CAPES, ela trabalha, por exemplo, com investimentos de alto nível, tá? Tanto para quem vai fazer pesquisa no país ou fora. Ela trabalha também com a questão, né, de cooperação científica, então alunos que vão para fora, alunos que vêm de fora para o Brasil. E ela também, tá? Ela tem uma capacitação de professores, certo? Então, essas daqui são as principais linhas de ação da CAPES. E como que ela faz isso? Como que é possível ter essa parte operacional? Por exemplo, igual eu falei aqui, ó, divulgação da produção científica. Isso se dá através do portal Periódicos CAPES. É um portal que divulga revistas científicas. Como que se dá, por exemplo, essa questão aqui de investimento, tá? Bom, isso se dá, por exemplo, através de apoio financeiro para fazer eventos científicos, para fazer, obviamente, a formação de professores de educação básica, tá? Para fazer, por exemplo, a questão, depois a gente vai voltar a falar desse programa aqui, certo? De iniciação científica. Também a questão de pós-graduação, é quando vocês foram fazer o lado, você fala, pessoal, não coloca a história do sanduíche, tá? Inclusive, alunos que colocavam, que iam fazer uma graduação sanduíche, pedia o tal do passaporte, que normalmente não pede. O que significa isso? São alunos que vão fazer, por exemplo, tá, uma graduação ou uma pós-graduação fora do país. Então, ela fornece bolsa, né? Ela fomenta tanto a graduação fora, quanto a graduação dentro, tá? E aí, pessoal, tem essas formas de incentivo através de bolsa, apoio financeiro para eventos e para educação básica e também apoio aí da divulgação científica através do quê? Periódicos CAPES, que é um portal, Gabriel. É um portal que divulga revistas científicas. Aqui, galera, nós temos o quê? As principais linhas de ação, tá? Da CAPES e como que ela podem aí, como que ela pode, né, estar fomentando a pesquisa, linhas de ação e as formas de apoio. Dúvida disso daí, galera? Sim, não? Vamos perguntar, pessoal. Gente, fala aí, Gabriel. Os demais. Vai ela. Tranquilo, gente? Tá. O que mais que a gente tem aqui que é importante? Quando a gente pensa na questão, tá, do CNPq, eu coloquei assim, tem dois. CNPq, tá? Linhas e auxílio. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Quando a gente pensa nessas bolsas, tá? Como que funciona? Essas bolsas, então, são bolsas, obviamente, de pesquisa científica, que são fornecidas para instituições de ensino, faculdades, universidades, centros universitários, etc. Então, o CNPq, aquela agência federal, fornece bolsas para as instituições de ensino. Beleza. E aí, como que funciona isso? O CNPq, então, através, né, dessas bolsas, qual que é a ideia? Ele vai articular com outras instâncias, por exemplo, né, com os estados, instituições que estão dentro desses estados, essas bolsas de pesquisa. E para que serve isso? Ó, essas ações, pessoal, servem, obviamente, para incentivar a divulgação científica, por exemplo, através, né, de publicação de artigos, certo? Então, uma das formas dessas bolsas, desses auxílios,
estarem incentivando a pesquisa, não só pagando, né, fomentando ali que a pesquisa seja implementada, mas também a sua divulgação. Como que é feita a divulgação? Através, obviamente, tá, de apoio financeiro para se fazer artigos do ponto de vista de publicação. Periódicos são as revistas científicas, beleza? Beleza. Qual que é o público-alvo que nós temos? O público-alvo, óbvio, né? Podem ser alunos do ensino médio, quem já estudou no Instituto Federal, essas coisas já deve ter vivenciado isso, tá? Mas aqui a gente estava focando muito no ensino superior. Então, qual que é a ideia, galera? Essas bolsas, tá? Essas bolsas aqui, elas servem para tanto a pessoa fazer a pesquisa, quanto também tem grana, fomento, dinheiro, para que elas possam publicar artigos. Tá? Então, essa é a ideia dessas bolsas, desses auxílios. E as modalidades? Quais são os tipos? Eu não sei se vocês se lembram, né, dessa aula, mas assim, tinha um monte, uma patelada de bolsa. Tá? Eu vou explorar depois uma única e tal, mas assim, existem várias modalidades, tá, de bolsas aí que envolvem, obviamente, a pesquisa científica. Desde o ensino médio, a gente não vai falar muito aqui, vocês só citaram. Falamos de bolsas envolvendo a graduação e também não falamos tanto aqui de bolsas de pós-graduação e por aí vai. Por que eu foquei muito na graduação? Exatamente porque vocês estão na graduação. Essas bolsas, elas são concedidas pelo CNPq para as instituições de ensino. Tá? Quando a gente fala em ensino e pesquisa, tem algumas que só trabalham com pesquisa, mas normalmente são instituições de ensino que fazem pesquisa. E aí, obviamente, essas instituições acabam destinando essa bolsa do CNPq para os alunos ali que estão no grupo de pesquisa. Então, essa aqui é a ideia. Tá? Qual que é a ideia aqui, então? A ideia é que existe diversos tipos de bolsas, tá? Desde ensino médio, graduação, pós-graduação, por aí vai, até pós-doutorado, né? Enfim, essas bolsas são tanto para atuar no país como no exterior. E aí, o que é importante, galera? Essas bolsas, o CNPq manda para a instituição e a instituição vai destinando ali para os grupos de pesquisa. Tá? A ideia, por exemplo, de vocês terem Lattes é exatamente porque quando vocês vão fazer parte de grupos de pesquisa, eles vão, obviamente, solicitar o cadastro desse Lattes. Então, isso daqui é o que a gente tem de ideia de bolsas, tá? Obviamente, que incentivam os estudantes a fazerem a pesquisa. Dúvida aqui, galera, tá? Com relação ao CNPq, com relação ao que ele faz, bolsas que vão ser enfim, né, fornecidas tanto para divulgar os trabalhos quanto para fazer os trabalhos, ou a pesquisa, e aí, obviamente, os tipos de bolsa de uma forma mais geral. Tem uma que eu vou explorar especificamente, aí você papo para o próximo vídeo. Alguma dúvida aqui, galera? Pode perguntar. Fala aí. Rubens, tranquilo? João, tranquilo? Fechou? Vamos lá. Qual que é a bolsa mais importante? Por que eu não explorei mais ela e tal? Essa bolsa aqui é a mais importante, essa tem 3, tá, galera? Por quê? Essa bolsa aqui, ó, na verdade é um programa de bolsa. Ah, por que o senhor escolheu ela? Tá? Na verdade, é porque eu acho que é uma bolsa que está muito próxima de vocês. O que de vocês? Vamos lá. Essas tem uma batelada de bolsa, eu pedi que vocês citarem, não sei se vocês lembram, mais a título de vocês conhecerem isso, né, no relatório de vocês. Mas qual que eu considero a bolsa mais importante? A bolsa de iniciação científica. Por que essa bolsa seria mais importante? Porque como vocês estão na graduação, é uma bolsa que está mais próximo de vocês. Vocês podem fazer a iniciação científica de vocês. Como que funciona? Tá? Essa bolsa de iniciação científica, então, na verdade, aqui nós temos um programa de bolsa. Então, CNPq, para quem está na graduação, isso também tem para ensino médio, mas não foca a graduação, ele tem um programa de bolsas de iniciação científica, PIBIC. Esse programa, o que ele tenta fazer? Apoiar, financeiramente, os alunos que estão fazendo iniciação científica na graduação. Então, o que acontece?
Esse programa, galera, ele vai fornecer, presta atenção nisso, bolsas de iniciação para a instituição, e aí essa instituição ela vai distribuir essas bolsas para aqueles alunos que vão fazer a iniciação. Mas como que a gente sabe, né, quem são os alunos? Então essas bolsas de iniciação, elas vão para a instituição, e aí os professores de vocês, que é quem fomenta, né, a iniciação científica, é os famosos orientadores. Você teve um lá na graduação? Todo mundo teve um orientador, ou terá, no caso vocês aí, quando vocês vão fazer o TCC. E aí o que acontece, galera? Essas bolsas vão ser concedidas para a instituição, os orientadores de vocês, que é um professor que normalmente desenvolve a pesquisa, esse professor ele vai selecionar os alunos. Quem já estudou em IF aqui já deve ter passado por isso. Então as bolsas chegam do IF, ali tem um processo de seleção de projetos, e aí aqueles projetos vão receber as bolsas, e os alunos que fazem parte do projeto vão ser contemplados com uma bolsa de iniciação científica. Normalmente a galera fala, é a bolsa PIBIC. Isso, é a bolsa de iniciação científica. Dúvida disso daqui, galera? Então essa aqui é a ideia. Aonde que está isso? Veja que isso está dentro do CNPq. É uma bolsa de instância federal. Ela vem para a instituição vai, por exemplo, ela viria para a FINCA, e aí a FINCA vai, obviamente, fazer um processo de seleção entre os projetos de pesquisa. E aí, obviamente, os professores, né, quem controla e orienta esses projetos, vão destinar as bolsas para os alunos. Dúvida disso daqui, galera? Sim ou não? Pode falar, Gabriel. Tranquilo? Isso daqui, tá? É a bolsa que eu acho mais importante aqui para vocês. E aí, para que ela serve? Só para a gente poder finalizar isso daqui. Para estimular, né? Para despertar a vocação científica. Muitas vezes, galera, essa bolsa, quem vai fazer pós-graduação, ela ajuda a diminuir o tempo de mestrado e doutorado. Às vezes você faz em um ano, às vezes você faz em 2, normalmente você é 2 em 4. Ela contribui para a formação científica. Ela contribui, obviamente, para articular a graduação com a pós, já tem um bom nível aí de iniciação científica. Formar, obviamente, né, pessoal para fazer pesquisa, tá? Reduz o tempo, como eu falei, na pós-graduação. Estimula a galera a fazer pesquisa. Muitas vezes vocês vão aprender métodos e técnicas no TCC de vocês que vai servir ali para a prática médica. Eu vou ver ali, por exemplo, a melhor forma de cicatrização. Tá? E é isso que vocês estudaram no TCC de vocês. Isso vocês podem usar na prática médica de vocês. E aí acesso, obviamente, o quê? A cultura científica. Essa prática de fazer, igual quando eu dei aula para vocês, um resumo, que a gente não teve, mas fazer um artigo, tá? Fazer um projeto de pesquisa, etc, etc. Vamos lá, galera. Voltando aqui. Dúvida com relação a esse programa? Sim, não? Pode perguntar, galera. Fique à vontade. Não? Fala, Maria. Tranquilo? Fechou? Sem dúvidas? Vamos lá. Agora eu acho que a gente vai ver o último item desse bloco de slides, enfim, que é sobre a plataforma Lattes e o currículo Lattes. Qual que é a ideia, galera? A ideia, tá? Plataforma versus currículo, o que? Lattes. O que é isso daqui, galera? Tá? Esse item 4. Então assim, ó, vocês foram pedido que vocês fizessem, né? Obviamente o que? Um currículo Lattes. Aí, quando vocês tiveram essa aula, o professor falou para vocês produzirem ele na plataforma Lattes. Então, assim, ó, o que é currículo e o que é plataforma? Presta atenção aqui. Currículo, galera, é o que registra a trajetória de vocês. Esse currículo Lattes, presta atenção, é qualquer currículo? Não. É um currículo que ele marca a vida acadêmica. Tá? Então não é aquele currículo que você entra lá no Word, lá no Office lá de vocês,
e faz para entregar, por exemplo, uma empresa, algo nesse sentido. Não, esse é um currículo acadêmico. Por que ele é importante? É porque ele conta a trajetória do que você fez, ou no caso, né, vocês estão começando, farão ao longo da graduação. Bom, eu posso ter coisa de ensino médio, eu posso ter coisa de outra graduação? Pode, gente. Mas o mais importante é aqui dentro da medicina. E o que é a plataforma? A plataforma, galera, ela é a base de dados. Então, assim, ó, a plataforma é o Samuel. É ela que reúne o quê? Os currículos. Então, como que funciona? Tá? Eu tenho uma base de dados, nessa base tem o currículo de todo mundo que tem o currículo Lattes. E para que ela serve? Essa base, ela serve para integrar todas as informações científicas. Científicas? Sim. Quem faz ciência tem um currículo Lattes. Quem tem um currículo Lattes tem que fazer necessariamente nessa plataforma. E essa plataforma ela serve como base para vários currículos. Tanto para que eu possa procurar pessoas, quanto que eu possa procurar linhas de pesquisa. Então ela integra, é uma base que integra o quê? Todos os currículos Lattes. Essa que é a diferença. Então quando vocês vieram aqui fazer o Lattes, eu fiz o meu Lattes numa base de currículos. Que currículo? Qualquer um? Não, professor. Um currículo que conta a vida acadêmica. Tá? A vida, por exemplo, do docente, do discente, tá? A vida de quem faz pesquisa. É essa que é a ideia, galera. Tá? Toda vez que pensar em currículo Lattes, é aquele documento que se refere a vocês, individual, CPF. E quando se pensa na plataforma, ela é a base que reúne todos os currículos. É ali que vocês procuram, por exemplo, eu quero ver se a paciência tem currículo Lattes mesmo. Né? Ver se é verdade ou mentira. Se vocês entrarem aqui, vocês conseguem, meu de qualquer professor de vocês. Tá? Vai. Dúvidas aqui? Sim, não? Vamos falar, galera. Fala, tirador. Tranquilo? Gente, brincadeiras à parte. Tranquilo isso daqui? Eu tenho que avançar aquela segunda parte com mais coisa. Pode mesmo? Fechou? O que a gente vai ver agora, pessoal? Agora, não sei quem pegou o material aí, ó, tem um roteirinho, tá? Só para vocês verem o correto certinho. Agora a gente vai ver o quê? Então tem uma batelada de tipos de artigo, de tipos. O que vocês vão ter que saber? Como que eu dividi? Na minha cabeça é mais lógico. Lembra que vão ter diferentes tipos de protocolos, de diretrizes, tá? Vocês não fizeram um artigo mesmo de mão na massa para comigo, mas toda vez que vocês forem fazer um artigo, pensando num evento ou na carreira acadêmica, vocês vão ver que, eu vou explicar isso, né? Para relato de caso, a gente vai seguir um padrão, ou uma diretriz. Para os artigos originais, fora relato de caso, nós vamos seguir uma outra diretriz. E quando vocês forem fazer uma revisão sistemática, é uma outra diretriz. E isso tem que ficar claro na cabecinha de vocês. Tanto a título de prova, quando vocês, por qualquer motivo, sei lá, o Ketson resolveu que ele vai fazer um trabalho aí com a turma 2 da medicina e vocês vão começar a desenvolver artigo científico. Qual deles, Samuel? Eu vou fazer um relato de caso. É uma diretriz. Tá? Rafael, o que você quer fazer? Quero fazer uma revisão. É outra diretriz, galera. Isso é importante, não só para a prova, quanto também quando vocês forem fazer os tipos de trabalho. Fazer mesmo, mão da massa, tá? Além de prova. Então assim, ó, qual que é a ideia aqui? Então como que eu dividi isso daqui? Pega esse panorama geral aqui, ó, e aí o professor fracionou isso. Então quando vocês forem estudar, tá? Lá para a prova, enfim, até mesmo quando forem fazer, né? Vamos focar na prova. Como que eu dividi isso daqui? Eu dividi assim, ó, item 5. O que eu coloquei no item 5? No item 5, eu coloquei o relato de caso. E aí nós vamos trabalhar, tá? Com esse tipo de quê? Com esse tipo de diretriz e, obviamente, como que quais são as principais características do relato de caso. Vamos lá. Então, onde que eu estou? Estou aqui, ó. Beleza? O que é um relato de caso, galera? Vamos lá.
quando a gente pega um relato de caso, tá? Lembra que um relato de caso é um artigo original e descritivo. Como assim, Eliane? Ele vai observar um paciente, vai descrever o que ele tem, o paciente. Não tem muito o que falar. E normalmente, galera, depois a gente vai discutir isso. O nível, é o último item, tá? De evidência científica, ele está lá embaixo. Você vai pegar um paciente, no máximo 2, 3, e é isso. Tá? Não tem relato de caso, normalmente é um paciente. A partir disso, você vai pegar aquele evento raro, aquele tratamento ali diferenciado, e fazer o quê, galera? E falar como isso foi feito. Descrever como foi feito aquele tratamento, como aquela doença evoluiu. Quais são as limitações? Gente, como você está trabalhando em um único caso, pode ser que aquele tratamento que você aplicou ali, ele deu certo para aquele paciente e para os outros não. Ou para aquele paciente não deu tudo certo e para outro dará. É isso, galera. Então, quando a gente pensa que isso vai, vocês vão ver, é o último item que eu vou colocar aqui, do ponto de vista de evidência científica, como você trabalha com um único paciente, você não tem comparação, o nível de evidência científica é muito baixo. O Rafael olhou para mim e disse, então nunca vou fazer relato de caso porque não é importante. Lógico que é. Quando você estiver no teu consultório e quiser tratar um evento raro, você pode olhar um relato de caso, como isso foi feito. Tranquilo até aí? Professor, da onde que é tirado isso? Dessa diretriz, que vem do inglês, relato de caso. Tranquilo, galera? Sim ou não? Um estudo observacional e descritivo. Um ou poucos pacientes, normalmente é um caso raro, um tratamento raro, e nós vamos seguir essa diretriz aqui. Tranquilo, galera? Ela que estrutura o modelo de relato de caso. Se vocês estiverem duvidando, vocês podem olhar aqui, vocês vão ver isso. Aqui a gente vai perder um tempinho considerável, porque tem bastante coisa. O que a gente tem aqui? Galera, presta atenção que aqui eu dividi o quê? Os outros tipos de estudos. Então, por exemplo, quando a gente trabalha, o que eu tenho aqui? Aqui, ou eu vou estar trabalhando, tá? Com esses estudos aqui, ou com esse estudo aqui. São essas diretrizes. E dentro disso daqui, quais são os trabalhos? Vamos lá. Prevalência, incidência, ecológico, corte, caso controle, ensaio clínico randomizado. Veja que a maioria deles são estudos observacionais. Vocês vão observar ali, né, aqueles dados. Alguns, vão gerar uma hipótese. Alguns você tem uma hipótese a priori e vai testar. E nós temos esse tipo aqui, que isso é um experimento. Você vai interferir diretamente naquele grupo. Por quê? Você tem uma hipótese a priori, e aí você vai ter um grupo que você vai testar algo, por exemplo, o Alexandre, a vacina, e o outro grupo vai ser controle. Tranquilo até aí, galera? Oi, vamos ver as principais características? Vamos. Então, qual que é a ideia? Quando eu tenho aqueles ensaios clínicos randomizados, um estudo intervencionista, analítico e tal, é isso. Quando eu tenho todos aqueles outros estudos observacionais, tá? O que eu estou trabalhando? Prevalência, incidência, ecológico, corte, é isso. É isso que estrutura o tipo de trabalho. Vamos lá, galera. Um estudo de prevalência. O que ele tem de importante? Vocês sempre vão lembrar que prevalência são aquelas pessoas que têm, que vocês querem estudar, que normalmente é a doença, naquele momento. Você chega aqui, galera, quem está doente aqui? Levantou a mão. É a prevalência de pessoas doentes na turma 2. Bom, tá. Então é como se você chegasse no local, na sua amostra, e tirasse uma foto, e a foto conseguisse pegar todo mundo que está doente. É isso? É isso, galera. É isso. Tá? Qual que é a vantagem? Ele é baixo custo. Você chegou, coletou a imagem, a informação, como se fosse uma foto, começa a descrever com a pesquisa. Presta atenção na diferença. Quando eu tenho incidência, é assim, a partir de hoje, durante um ano, todo mundo que ficar doente aqui na turma 2, a gente vai fazer um levantamento.
Então significa que nesse período de 1 ano, todo mundo que ficou doente são os casos da incidência da doença na turma 2. Tranquilo, galera? São casos novos, que vão surgir novos a partir do momento que você começou a pesquisa. Tá? Então você precisa de um período de tempo para trabalhar aqueles casos. Por que esses estudos são importantes, tá, galera? De prevalência, que é aquilo que já está, de incidência, que é aquilo que vai ficar doente. Eles são importantes para a saúde. Não sei se vocês já têm saúde coletiva ou não, quando a galera, o gestor, vai ter a tomada de decisão, ela usa normalmente esses tipos de estudos para ter uma tomada de decisão, tá? Isso daqui é para aquelas doenças comuns, corriqueiras, não serve para doença rara. O que é doença rara? É relate caso. É isso. Tranquilo até aí, galera? Ó, e ecológico? Ecológico, apesar de vocês acharem que é papo de biólogo, isso é o tal do perfil epidemiológico que vocês vivem fazendo. Vive? No TCC, aluno chove perfil epidemiológico. O que é o perfil epidemiológico? Gente, esses aqui, vocês não vão pegar grupos, vocês não vão pegar pessoas, vocês vão pegar uma base de dados. Por quê? Até surgir um padrão, e vocês poderem relacionar esse padrão com a estação, com onde mora no município, com a idade, sexo, alguma coisa assim, isso demora muito tempo. Então, lembra quando eu dei aquele resumo para vocês fazerem? Falei, vocês precisam aprender a mexer no DataSUS, no INCA e pegar dados. Esse tipo de trabalho, ele depende de boas bases de dados. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no INCA, no DataSUS e pegar 10, 20 anos de dados. E a partir disso, vocês vão ver um padrão. Esse padrão, ele serve para aquele grupo quando está num todo. E aí vocês vão comparar isso. As pessoas estão ficando mais doentes porque elas moram em um determinado município, ou elas estão em um determinado bairro, ou têm uma determinada idade. O perfil epidemiológico, galera. Qual que é a característica aqui? A característica aqui é que você vai trabalhar com uma base de dados para pegar informação de muitos e muitos anos. 10, 20 anos, às vezes até mais. Tá? Para quê? Para surgir um padrão. Isso tudo está aqui dentro desses estudos. Tranquilo até aí, galera? Então, esses estudos que eu falei anteriormente são observacionais. Você observa e descreve uma hipótese. Tá bom. E os analíticos? Os analíticos você tem uma hipótese a priori, que aí você vai testar. Você pode fazer isso observando, ou você pode fazer isso no experimento. Qual que é a ideia do estudo de corte? Eu lembro que o Alexandre, no dia que eu dei essa aula, ele pegou certinho isso. Ele está aqui, mas vou falar que eu falei isso para a dele. O corte, você vai separar um grupo e começar a observar esse grupo até ter o desfecho, até aparecer a doença. Vou pegar a Patrícia hoje. Ariane, então é assim, né? As bebidas, o chimarrão, a sopa, tal, alimentos quentes, causam câncer de estômago. Então ela vai pegar ali, já vai formada, tal, trabalha com oncologista, ela fecha um grupo e aí ela fica acompanhando esse grupo por 20, 30, 40 anos. Nossa paciência, até começar a aparecer os casos de câncer. Isso é um estudo de corte. Tranquilo, galera? São pessoas que compartilham uma característica comum e ela vai estudar até o que, doutora? Até ter o desfecho. Qual que é o problema? É muito caro. Tem uma galera que desiste porque demora muito tempo. E qual que é a diferença de corte, tá, para o caso controle? Esse daqui você vai pegar o grupo e acompanhar até ter o desfecho. Se ela tiver certo, ela vai ver que quem tem mais câncer é quem, obviamente, consumiu mais alimento quente. Ponto. É isso? É isso. Qual que é a diferença para o caso controle? Segundo o Alexandre, ele pegou certinho. É o contrário. A gente pega quem está com câncer de estômago e volta. Nossa, você está muito louco hoje. Volta? Faz uma anamnese, pega prontuário. Volta o quê? Ô Josi, aí ao longo aí dessa vida sua, hoje você está com câncer, beleza, com 40 e tantos anos. Senhor, desde que eu era moleque lá, eu tomo chimarrão, eu tomo um monte de sopa quente, paraná.
Opa! Então qual que é a ideia? Você parte do desfecho e aí você vai olhar quem tem câncer e consumiu os alimentos quentes e pessoas que obviamente tiveram câncer e não consumiram o alimento quente. E aí, se você tiver certa a sua hipótese, quando você fizer uma comparação, o que você vai ver? Você vai ver que obviamente essas pessoas que têm câncer, elas tiveram exposição ao alimento quente, e as que não tiveram, as que tiveram e não tiveram o alimento, é um número bem menor. É essa que é a ideia. Aqui, galera, é literalmente o contrário da outra. Você parte do desfecho e vê, todo mundo teve câncer, mas tem um grupo. Qual que é a hipótese que ela está testando? Que teve contato com alimento quente e outros não. Aqui que tiveram câncer, professor, predisposição genética. Tranquilo até aí, galera? Ele literalmente é o contrário. Como que eu volto no tempo? É a anamnese, é avaliar prontuário, é mais ou menos essa a ideia. Tranquilo, galera? Mais uma vez, tá? Nós vamos trabalhar com estudos que estão pegando, ó, isso daqui. São estudos observacionais, mas eu vou testar uma hipótese. E aí, para finalizar isso, tem um estudo que a gente está testando hipótese, mas esse estudo, ele não é observacional. Você vai fazer o quê? Um experimento. Como que funciona isso? Então vai ser separado, tá? Um grupo, e aí assim, não é nada aleatório. Ariane, você vai pegar o quê? 50 alunos e separar. Desses 50, eu vou 25. Ficar, obviamente, né? Um estudo como esse, galera, é muito aplicado a fármaco, a vacina, medicamento. O Alexandre, ele até me mandou um medicamento lá, para colesterol, né? Pode pedir para ele. Tá? Ali você vê que teve exatamente o quê? Um ensaio clínico randomizado. Como assim? Então o medicamento lá que ele me mandou, porque esse nome, mas era para colesterol, tem um grupo, que vai receber o quê? Um tratamento. E o outro grupo vai receber o quê? Normalmente, galera, um placebo. Alguma substância que não é inerte, não faz efeito. E aí depois, com o passar do tempo, você compara os dois grupos. É onde vocês vão aplicar as estatísticas, ó, do Maurício. Se tiver certo, o grupo que teve a intervenção, ele tem uma melhora muito significativa com o grupo que recebeu placebo. E é disso daqui que vai surgir o quê? Tá? Essas histórias dos cegos. Como assim cego? Para que você não viese a sua conclusão, o que você vai acontecer? Às vezes você não sabe, o paciente normalmente não sabe, tá? Às vezes é você e o paciente, às vezes é você e o paciente e quem vai aplicar, quem vai fazer a conclusão, tá? Tem estudo que ninguém sabe nada. Só vai descobrir depois que o artigo tiver pronto. Isso daqui é o quê? Está dentro disso daqui, só que nós estamos falando de um experimento. Tranquilo, galera? Sim ou não? E aí, qual que é a ideia? Tá? A ideia, vamos começar, que nós temos um outro, tá? Esse daqui vocês costumam usar muito na graduação, para fazer o quê? Para fazer a questão, pessoal, envolvendo... Espera aí, pessoal, acho que eu pulei algum. Só ver aqui. Eu coloquei errado lá, acho que no folhetim que eu mandei para vocês, depois vocês olham. Item 7 vai ser o quê? Revisão sistemática. Aqui, ó, tem outro protocolo, que é chamado de PRISMA. Esse PRISMA também é uma sigla. É um protocolo de revisão integrativa, sistemática e meta-análise. Primeiro, galera, qual que é a ideia? Toda vez que eu penso numa revisão sistemática, ela é organizada. Eu tenho que seguir isso daqui. Por que eu tenho que seguir isso daqui? É porque a partir disso, eu vou ter o quê? A produção de um fluxograma. Então, toda vez que pintar fluxograma, tá? É porque eu tenho o quê? Eu tenho um artigo de revisão, tá? Sistemática. Qual que é a ideia? Por que chama sistemática?
É porque se você seguir esses passos aqui, todo mundo tem que chegar na mesma quantidade de artigos. Como assim? Vamos lá. Você pegou, através dos descritores das palavras-chave, 3.461 artigos. Como que você chegou em 32? Através desses passos aqui, ó. Eu tive critérios de inclusão e de exclusão até chegar nesses 32. Se a Raíssa seguir os mesmos passos, ela tem que chegar nos mesmos 32. Quem que fala que tem que fazer esses fluxogramas? Opa! É esse tipo de diretriz. É esse tipo de protocolo, Prisma. Tá? Se vocês procurarem o que é isso, na verdade, é isso daqui, ó. É um protocolo que vai ditar como devem ser feitas revisões sistemáticas e meta-análise. Presta atenção. Meta-análise não é um tipo de artigo. Não. Meta-análise, pergunta para o Maurício. Meta-análise é um método estatístico que é aplicado em cima da revisão. Tranquilo, galera? Sim ou não? Então vamos lá. O que mais que é importante aqui? Toda vez que pensar em revisão sistemática, tá? Necessariamente é isso. Esse protocolo tem esse fluxograma para incluir e excluir artigos. Meta-análise não é uma revisão, é um tipo de estudo estatístico, tá? Que pode ser feito em cima da minha revisão sistemática. Bom, então análise estatística. Tranquilo até aí, galera? Para finalizar, Samuel, quando o professor falou, tá, de quando o professor falou do que de evidência científica, o que é importante? Então a gente tem uma pirâmide que nós temos do menor nível de evidência científica para o maior nível, tá? Beleza. Mas vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Por que quando eu pego um relato de caso, ele tem o menor nível de evidência científica? Uai, o senhor não falou que é 1, 2, poucos pacientes? Falei. Normalmente é um só. Então o que aconteceu com aquele? Aconteceu com aquele. Pronto. Percebam que, ó, conforme vai subindo a amostra, nós vamos trabalhando com amostras maiores, veja que nós vamos tendo um maior nível de evidência científica. Pessoal, por que a meta-análise, aquele tipo de análise estatística, ela me confere o maior grau de evidência científica? Tá? Então, quando eu pego uma revisão sistemática e eu faço o que? Uma meta-análise, o que eu estou fazendo, galera? Quando eu faço uma meta-análise, eu estou, obviamente, dando para aquele artigo o maior nível de evidência científica. E como que eu faço uma meta-análise? Eu tenho que fazer uma revisão sistemática e, em cima dela, fazer o quê? Uma análise estatística. É claro isso para vocês, pessoal? Então, por exemplo, quando você pega um estudo transversal, caso-controle, veja que eles têm o quê? Eles já têm mais evidência científica que no relato. Por quê, pessoal? Porque eles já têm uma amostra maior. Por que o ensaio clínico randomizado ele acaba tendo mais evidência científica que esses outros? É porque você controla mais as variáveis. Por que a revisão sistemática ela tem um nível de evidência científica bem elevado? É porque você pegou vários artigos, vê, ó, você pegou 32, não é? Você pegou 30 e poucos artigos e a partir deles você analisou esses 32. E por que a meta-análise, quando ela é aplicada em cima de um artigo científico, ela te dá o quê? Ela te dá muita evidência científica. É porque é feito o quê, galera? É feito uma análise estatística, ó, em cima daqueles artigos que você coletou. Então isso daqui, pensa assim, ó, se aqui na revisão sistemática você trabalhou com 10 artigos e cada artigo tinha uma amostra de 100 pessoas, é como se você tivesse feito a pesquisa numa amostra de 1000 pessoas. Rafael,
uma amostra de um indivíduo para uma amostra de 1000 pessoas, é um nível de evidência científica muito maior. É essa que é a ideia, galera. Ah, mas por que aqui, muitas vezes a amostra não é tão grande e eu tenho um nível de evidência científica elevado? É porque no ensaio clínico randomizado, você controla as variáveis, porque você fez um experimento. É essa que é a ideia. Mas o que está aqui no topo é revisão sistemática e o suprassumo, galera, do nível de evidência científica, guardem isso. É sempre a meta-análise. Só que só existe meta-análise se eu fizer uma revisão sistemática antes. Como é isso daqui? Então tá, você faz a revisão e em cima da revisão você aplica uma análise estatística. É isso que confere ao artigo o maior nível de evidência científica. É essa que é a ideia. Deu para entender isso, sim ou não, galera? Pode falar, Leandro, dúvida que você está mandando aqui. Pode falar, filha. Randomizado. É aquele estudo que você pega um grupo de pessoas randomizado, sorteia para não ter viés, certo? Normalmente você não vai saber quem ficou com o placebo, quem ficou com a intervenção e manda bala. E normalmente você controla as variáveis, porque é um experimento. Vai, galera. É para não trazer outra turma lá. Dúvida disso daqui? Gente? Fechou? Fala, Maria. O que foi? Tranquilo? Tá ótimo. Tá difícil? Tá. Ah, meu Deus. O professor passa um pouco. Ah, então pega. Olha lá. Ó. Vai ver a gravação ali, ó.